Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Leitura de Cartas com a Cigana Vidar. Vamos lá então tirar a energia para o dia de hoje. Vamos juntos aqui sentir a energia que nos acompanhe e que as cartas nos tragam luz, clareza e direção para caminharmos, né, com mais consciência e mais amor no coração. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Quero agradecer a todos vocês inscritos no canal, os que estão hackeando aí os dois canais, se inscrevendo, aquele que está realmente entendendo, né, sobre esse trabalho que eu estou desenvolvendo e me auxiliando, né, para que nós possamos alcançar mais pessoas e levar a luz e o conhecimento para mais pessoas, né, aquelas que estão realmente interessadas em evoluir, mudar a maneira de pensar, em ter mais sabedoria, ter mais consciência para resolver as coisas, para ter o discernimento, para viver a vida mais feliz, né, de maneira feliz, sem doença, sem conflitos, né? Isso é muito importante. Então, bora lá, vamos ver aqui. E quem quiser fazer pergunta, já vai fazendo, não deixa para a última hora, que sempre quando eu estou encerrando a live, aparece alguém lá, vê uma energia para mim, daí às vezes fica difícil. Então, quem quiser já vai perguntando, que depois eu volto até o início do chat e começo a atender as pessoas, tá bom? Então, vamos fazendo a pergunta aí que vocês quiserem. Se for possível, se não custar muito para cada um de vocês, dê o like, né? Que auxilia muito o canal, esse like, vocês não têm ideia do quanto eles ajudam para que eu consiga manter o canal em pé, tá? O YouTube, ele visualiza quantos likes tem para manter o canal em pé, entendeu? Então, se vocês aqui concordam com aquilo que eu estou desenvolvendo, né? Então, que vocês, por gentileza, né? Dê o like, inscreva no canal aquele que não é inscrito, né? Vamos colaborar, tá bom? Muito obrigada. É isso que eu queria agradecer vocês no dia de hoje, tá? Então, bora lá. Para o dia de hoje, né, nós temos aqui a energia, né, a energia que está vibrando, a energia aqui do Papa, né? Essa energia aqui, essa figura aqui, né, o Papa, trata-se de uma pessoa, a gente entende que uma pessoa, quanto mais vivência ela tem, mais sabedoria ela deveria ter adquirido, né? Então, é uma energia que disso, tanto é que ele está ensinando aqui. Mas aqui, né, nas cartas, esse arquétipo aqui, ele vem falar da pessoa que ela está ensinando, e ela teria que ensinar para as pessoas o que eu estou fazendo aqui. Levar para as pessoas a consciência, né, de que a gente precisa buscar dentro do nosso interior a espiritualidade. Pode ver que ela está olhando aqui para esse símbolo aqui, ele significa a espiritualidade. Então, não adianta só você saber, eu fui batizado numa igreja, eu vivo aquilo lá, eu estou salvo. Não, ninguém salva ninguém, né? O que nós precisamos ter em mente é o quê? É que nós precisamos estar constantemente alimentando a nossa alma com coisas positivas, né, com realidade, né, com amor, com carinho, com sabedoria, respeitando, né, o lugar onde a gente está, respeitando o outro, entendendo as dificuldades do outro, né, ponderando tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, tá? Ter, assim, um pouco de sabedoria. É isso que é importante. O Papa, ele representa uma instituição religiosa, ele representa, por exemplo, é um líder político, é aquele que tem a noção da consciência, né, da eternidade da alma, que nós temos dois corpos, né, e de repente ele faz aquilo que a instituição manda. Né? É a mesma coisa você falar, eu acredito no Criador, mas faz o que uma igreja manda, você não acredita no verdadeiro Criador. Infelizmente, é isso porque a igreja ela não prega o verdadeiro Criador. Ela prega um Deus criado, né, para que as pessoas possam ser dominadas. E Deus não foi criado. Tá? O Criador é que criou a criação. Tudo é um movimento constante. Nós somos um universo puro. Ontem eu fiz uma live no outro canal, tinha uma pessoa daqui lá, e eu falo sobre isso, porque eu estou fazendo a trajetória do que buscar para evoluir. Quem tiver interesse, todos os dias eu estarei fazendo uma live à noite, lá naquele canal, entre
às 19 horas e 20 horas, né, e 22 horas, eu estarei fazendo uma live lá para levar mais conhecimento para aquele que realmente quer desenvolver a terceira visão, quer encontrar, né, o caminho para a solução dos seus problemas, tá? Eu estou tentando mostrar para vocês que a sabedoria está dentro de você e que vocês precisam ouvi-la. Se não ouvir, não tem como evoluir. Continua tudo na mesma, tá? Então, essa energia aqui para a espiritualidade, ele traz a entender que a vida não começa e acaba. O que começa e acaba é tudo que está à nossa volta, é o material, é o corpo físico, né? São os ossos, é o sangue, né? Isso acaba, as células, isso acaba. Mas a consciência, né, a alma, o pensamento, as emoções, isso não acaba, não tem fim. Faz parte do universo. É o Criador. Este é o Criador. Você não precisa ir em lugar nenhum, nem olhar para cima, nem gritar, nem cantar, nem esbravejar para você estar em contato com o Criador. Ele está aí dentro de você. Basta que você faça uma meditação, que você fique em silêncio e deixe o seu pensamento te levar, que você se conecta com o verdadeiro Deus que está dentro de cada um de nós. Tá? É nisso que nós temos que focar. É buscar dentro, né, aquilo que nós necessitamos, porque está tudo aí dentro da gente, não está fora. Tá? Então, essa, né, é a energia para a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando para a pessoa, você tem que buscar numa religiosidade. Não, você tem que buscar dentro de você. É você conectar-se com o Criador. É você começar a criar as coisas para você. É você ter um entendimento, ter sabedoria, ter o discernimento, viver em harmonia, né? É você estar atento ao que acontece fora e não deixar se influenciar por aquilo que é trazido por você, por pessoas fanáticos, por impostores, entendeu? Por pessoas que querem que você se dobre a elas. Né? São pessoas que exercem o poder na ignorância. A ignorância leva a pessoa a querer exercer um poder que ela não tem. Então, ela usa de um Deus, ela usa de um Jesus, ela usa isso tudo. Agora, aquele que tem consciência, que sabe realmente o que ele quer, ele sabe onde buscar sabedoria com o verdadeiro profeta Sananda Joshua Pandira, que é o Jesus verdadeiro, aquele profeta que vem ensinar, olha, não busque o reino do meu Pai, não está aqui. Não é daqui o reino do meu Pai. Ele não começa e acaba, ele é contínuo, ele é a essência, ele é o sentimento, ele é a existência da totalidade, ou seja, a existência da alma, do universo como um todo. A hora que nós começarmos a vibrar nessa energia, a nossa vida vai dar uma virada, vai dar um salto quântico. A física quântica explica muito isso. Então, nós precisamos ter conhecimento de tudo para não deixar se enganar por qualquer um. Né? Alguém que não tem entendimento, que não tem nada, queira impor as suas verdadeiras regras. Não é assim que funciona. Então, lembre-se, você é mais forte do que você imagina. É mais sábio do que acredita. Acredite em você em primeira mão. Busque dentro de você aquilo que você vem buscando para a sua própria vida. Tá? E aqui, né, para nós, o que pede? A transformação. Nós precisamos rasgar esse véu aí que colocaram em nós, esse distanciamento que nos impuseram, né, do corpo físico com o corpo espiritual. Matéria e espírito é uma única coisa funcionando em consonância. Se você não tem o equilíbrio, né, por que a gente fica doente? Porque a alma adoece e reflete no corpo para você acordar. Então, está na hora de você rever você. Para lá, o que eu estou? Não é só simplesmente você vai no médico, começa a tomar medicamento que você vai curar. Você só vai curar quando você cura a tua alma. A doença é o reflexo da doença da alma. Pode prestar atenção. A pessoa que está doente é porque ela está conectada com o outro, só pensando na vida do outro, o tempo todo, até na doença pensando nos outros. Como vai ficar fulano? Como é que fica isso? Isso aí é errado. Você tem que canalizar as suas forças para você em primeiro lugar. É você se curar, é você se cuidar. É você pensar o que tipo de energia você está vibrando. Tá? Então, a transformação é essencial.
Não adianta a pessoa, de repente, né, ela fala, eu quero evoluir, e continua lá, indo na missa, vai lá no culto. Não estou dizendo para não ir, você pode até ir, mas não se envolver. De repente, é interessante você ir nos lugares para você entender como que eles estão processando e fazer um balanço da sua vida. Vai para lá, mas isso aí tem alguma coisa errada. E quando você adquire a sabedoria, você chega nesses lugares, você percebe aonde está o erro. É perfeitamente visível para cada um, porque a sua consciência ela já se expandiu, ela já adquiriu a liberdade necessária para pensar naquilo que é essencial. Até isso tiraram de nós, até a liberdade. A pessoa, quando ela vem, ela quer impor minha igreja é verdadeira, minha religião é verdadeira, o meu Deus é melhor do que o seu, ela quer impor a vontade dela no outro, porque, na verdade, nem ela acredita, ela tem dúvidas. Então, ela quer que você acredite, e você acreditando, ela fala, mas é verdade, então. É o espelho. A teoria do espelho é essa. Né? A gente acusa o outro daquilo que a gente é. Pode prestar atenção. Quando a gente presta, que a gente não presta atenção. Mas se você adquire um pouco do conhecimento que eu estou passando aqui, você começa a vibrar mais no silêncio, você começa a atuar com sabedoria, você vai começar a ter a noção de que não adianta você discutir com ninguém. Você precisa estar no silêncio para manter a sua harmonia. Você precisa ouvir coisas saudáveis para alimentar cada vez mais o conhecimento, adquirir a sabedoria necessária para dirigir a própria vida. Para você trabalhar as energias, você precisa ter conhecimento. Você precisa vibrar na sabedoria. São Germain, que é um espírito ascensionado, mestre ascensionado, ascensionado é aquele que não precisa reencarnar mais. Ele já adquiriu a consciência. Ele fala, eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu apenas aprendi a trabalhar com a energia. É só isso. O que eu estou trazendo aqui é como vocês trabalharem com a própria energia, como vocês entenderem quando alguém vem para vocês com uma energia negativa. É para vocês perceberem e usar a própria sabedoria, né, para acabar aí, como o pessoal fala, com as raposas da vida, né, com as cobras que aparecem no meio do caminho. Como você se proteger dos predadores que estão em todo canto, em todo lugar, inclusive na família. Porque não adquiriu a consciência necessária para entender que cada um é um ser independente. Essa é a realidade, nossa realidade, e que a gente vem buscando o tempo todo. Vou tirar mais uma aqui. Qual o conselho da espiritualidade? A gente precisa seguir a própria vida. É você tendo a rédea da sua vida na sua mão. Quem sabe se eu vou olhar para o passado sou eu, quem sabe se eu vou ficar pensando no futuro sou eu vou seguir em frente. Eu não vou prender nenhuma situação em outra. Eu preciso seguir em frente. A religiosidade, ela ensina para você ter medo do passado, né? Preocupar-se com o futuro. Ela não ensina o futuro que é uma salvação, que você fizer alguma coisa, você está pecando, você vai para o inferno, que se você não conectar com o Criador, você não é salvo. O Criador já está aí dentro de você. Você não precisa se conectar com ele, está aí dentro. É nas expressões, na maneira como você se expressa, é que você diz se você realmente vibra na energia do Criador ou não. E vocês já pensaram quando a gente adquire esse conhecimento? A hora que uma pessoa vem com vocês com 2 pedras na mão, você fala, poxa, essa pessoa não tem o mínimo de consciência, ela não tem Deus. Daí sim, daí você vai ter a consciência para falar que aquela pessoa, ela não vibra na energia do Criador. Ela está sendo dominada pelo que tem fora dela. É fácil, isso não precisa ser adivinhador para falar. Basta entender como está a vida da pessoa, entendeu? Então, aqueles que estão adquirindo sabedoria, ele vai viver a própria vida. Ele não vai ter medo, quando você morrer você vai para o inferno. Não vai nada. O inferno é um estado que muita gente fala o tempo todo que Deus existe e vibra na energia do inferno. Ao passo que aquele que não tem a noção, né, não tem o conhecimento, não se deixou contaminar pelo fanatismo,
aquela pessoa tem muito mais consciência do Criador dentro dela do que qualquer outra. Olha como ela se processa. São as pessoas educadas, são as pessoas que respeitam o outro, são as pessoas que têm caráter, são as pessoas que têm resiliência, vibra na sabedoria, vibra na energia do bem o tempo todo. Só que essas pessoas são perigosas, né? A igreja não ensina isso. Porque você, entendendo, você vai perceber até o seu pastor está vibrando, o padre está, né? Seu líder político está, você vai perceber. E quem domina não quer que você faça isso. Então fica usando, né? Essas pessoas aí infantis, essas pessoas que sabe aquele boizinho de presépio diz amém, amém, amém para tudo, né? O mal, ele usa essas pessoas para dominar o restante, tá? Para que elas também acreditem. Você está doente? Vamos lá na minha igreja, lá eles vão curar você. Não vai. Quem vai curar você é você mesmo. Você não precisa buscar a cura do espírito em lugar nenhum. É você que tem que buscar, batalhar, entender esse processo. O medo da espiritualidade, né, quem colocou na cabeça da gente foi a religiosidade. E a religiosidade que colocou tudo isso. Não existe. Se cada espírito, encarnado ou desencarnado, cuidar da sua própria essência, ele não tem tempo de cuidar da vida do outro. Se ele vibra mesmo na religiosidade, ele ele não consegue cuidar da vida do outro. Ele vai cuidar exclusivamente da vida dele. Peraí, eu quero cuidar da minha. Eu estando bem, eu entendo o outro, eu percebo como o outro processa, eu vou vivenciar aquilo que é para mim, não para o outro. Então é nisso que temos que focar. É essa consciência que a gente quer ter. Meu relacionamento está ruim, por que a gente se relaciona com uma pessoa? Porque quando a gente aprende a viver com a gente mesmo. Ou seja, eu me amo, eu cuido de mim, eu tenho a consciência de quem eu sou, né? Eu tenho a sabedoria. Agora eu estou preparado, é o caso do imperador. O imperador é aquela energia que ele conseguiu tudo o que ele queria. Então, ele está pensando em buscar num relacionamento, né? Aprender a conviver com outra pessoa. Esse é o teste primordial. Você viver com outra pessoa e não se deixar contaminar, não envolver. Tudo na vida é uma experiência, é um teste. Então, de repente, você não conhece o outro, você não sabe a verdade do outro. O que você precisa fazer é sentar com o outro, falar, nós vamos ter um relacionamento, então nós vamos ter o discernimento, né? Eu sou assim, né? Eu vou tentar me enquadrar dentro desse relacionamento. Você é desse jeito, você também vai tentar. E o tempo todo estar vigilante para fazer as correções. Mas se de repente você não tem a estrutura necessária para saber quem você é, o que você quer, o que você pretende, você fica à mercê do outro. Ou você fica impondo as suas regras. O ser humano não precisa de regras. Ele precisa atentar para a sua própria alma, viver a sua própria vida, não querer impor algo errado que você imagina para o outro. Geralmente, quem quer impor é aquele que não tem sabedoria. Prestem atenção, comece a analisar esse lado. Isso é pensar com a terceira visão. Abrir a terceira visão, o terceiro olho que a turma fala, é você olhar, ter o olhar da consciência, o olhar da alma. Você vê que aquela pessoa não está vibrando em algo bom. E não se deixar contaminar, não deixar se envolver, é sair da Matrix. Pera lá, tem alguma coisa errada aqui que a sociedade está fazendo? Eu não vou impor para ninguém, mas eu não vou me participar, eu não vou questionar, por que Jesus falava, dai a César o que é de César? Foi o César que criou aquela moeda para acabar com o povo, com o imposto e tudo? Então dê para ele o que ele quer. Mas não se envolva. O mal de Paulo foi ele se envolvia. Ele foi um cara mais corrupto que houve dentro, né, cada personagem que são descritos. Se você analisar, você vai ver onde é que está a deficiência de cada um. Vocês vão ver. Né? Moisés, quando trouxe o povo do Egito, ele não trouxe porque era a missão dele. Não. Ele achou que ele poderia ajudar aquelas pessoas.
Como hoje eu estou fazendo aqui, estou trazendo live aqui, se fosse naquela época, ele abria um canal lá e ele ficava, olha aqui, meu povo hebreu, vamos embora daqui, que aqui vocês estão sendo escravos. Ele abriu o olho daquele povo. E quando só que tinha pessoas fanáticas que acreditaram que ele era Deus, né? Vieram e quando começaram a ver que não dava nada certo, voltaram a acreditar no boi de ouro, fizeram o boi de ouro, voltaram à vida mundana que tinha, e ele fez o quê? Ele fez os 10 mandamentos. Daí ele usou do próprio poder para impor. Ele não entendeu, ali faltou esclarecimento. Mostrar para as pessoas a verdadeira realidade. Ele não fez isso. Ele não fez isso, mas quando ele começou a mostrar esse ensinamento, ele se perdeu, deixou se envolver com o outro, ele se envolveu. Não foi firme. Né? Seria a mesma coisa que eu sofro ataque de tudo quanto é lado aqui, com esse canal que eu tenho, vocês não imaginam como que é. Né? Mas eu estou firme aqui. Eu não vou ceder, não, por conta deste nem daquele. Eu sigo os meus princípios. Eu sigo a minha realidade. Isso que me fortalece. O problema, quando passa, quando acontece, eu sei como resolver. Você entendeu? Mas é assim que a gente tem que processar na vida. E cada personagem ali, vocês vão ver que é tudo questão de entendimento, você entender. Por que a Igreja Católica, há tempos atrás, proibia que você lesse o Evangelho? Né? Porque ela tinha certeza que a hora que você começasse a entender esse outro lado das coisas, você iria se perder. Eles fizeram isso com Jesus. Quando perceberam que o povo todo estava acreditando realmente em Jesus e que a verdade era o que ele estava pregando, a sabedoria, o que fizeram? Falaram, não, vamos matar esse líder aí, vamos tirar ele do meio do caminho, né? Porque senão ele vai atrapalhar aqui o império religioso, ele vai acabar com tudo. Pessoa livre, ela não segue nada, ela segue ela em primeira mão. Ela acredita no Criador que está dentro dela. Então, eles inventaram toda essa história aí, né? Plagiaram porque o verdadeiro, o profeta, ele não morreu na cruz, né? Ele foi tirado antes, né, de que morresse, pelos seus seguidores, tá? E a igreja mostrou, o Império Romano mostrou, olha, se você seguir, você vai ser crucificado também. Toda aquela palhaçada toda lá, eles fizeram, né, é para que as pessoas acreditassem que eles iriam fazer, e faziam. Quando aconteceu a Inquisição, eles chegavam para a pessoa e falavam, ou você vira cristão, ou você morre. Os curandeiros, então, porque tinha sabedoria, né? Ah, vocês são bruxas, vão queimar na fogueira. Começa a ler, quando a gente começa a entrar na história real para entender tudo, a gente percebe. Mas aí, né, foi um padre, os evangelhos batem no peito, a minha Bíblia é verdadeira, foi um padre católico que traduziu a Bíblia. Tem tudo de catolicismo ali, tem tudo do Império Romano, tem tudo do cristianismo. Como eles viram que mesmo, né, sacrificando o profeta, o povo ia continuar, o que eles fizeram? Criaram uma igreja. Vamos criar uma igreja em cima disso, vamos ganhar dinheiro em cima disso. Vamos fazer assim que surgem as igrejas, né? Vamos criar uma igreja, né? Vamos dizer que nós não podemos dizer que o Jesus lá é o Deus, porque nós matamos ele, né? Então nós vamos dizer que existe Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade, daí criar, e os tontos acreditam, Santíssima Trindade é uma coisa só. É uma criação de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando esteve exilado em Roma, na Grécia, ele começou a escrever como seria o cristianismo e que é imposto até hoje. E as pessoas acham que, porque o cristianismo que é verdadeiro. Não é, não. Existe budismo, existe zoroastrismo, existe uma gnose, existe uma porção de coisas. Pessoas que buscam por sabedoria. Existem os essênios. Os essênios, quando inventaram o cristianismo, eles exterminaram os essênios, porque todos têm a mesma consciência que o profeta Oshua Ben Pandira. Então, eles acabaram, né, com os essênios. Era o povo mais sábio que existia. Hoje, o pessoal que tem sabedoria é a maçonaria. O tempo todo eles estão lá.
Porque o maçom, ele chega até no grau 33. Ele vai estudando, estudando, estudando. Quando ele chega no 33, ele já alcançou, né? Quem é o pai? O pai da maçonaria? É João Batista. E tem gente falando que é do diabo. É João Batista. Se você entra num templo maçônico, você vai ver, está lá aberta a Bíblia, no Salmo 91. É o que traz sabedoria para as pessoas. É o mais importante que existe naquele livro todo. Entende? Então, né, e de repente, quem são os maçons? Eles têm médicos, eles influenciam aí nas instituições de caridade, em tudo. Ah, mas tem maçom que não vai ter. Tem aquele que desviou, que já eu posso criar algo melhor. A igreja surgiu assim. De repente, o líder monta uma igreja, ele começa a usufruir daquilo, o outro fala, se ele criou, também posso, eu vou criar uma, eu vou mudar uma coisinha. Vai lá e muda. A mulher não pode cortar o cabelo. Essa igreja aqui vai ser essa. A outra não pode tomar café. Ah, cria essa outra aqui. A outra não pode, como é que diz, guardar o sábado. Tá outra. Estão entendendo? É assim que surge. É tudo falcatrua criado pelo homem. Entendeu? Tudo que, infelizmente, tudo que puseram a mão, estragaram com tudo. Por quê? Querem ter o domínio. Querem ter o domínio. Não são poucos aqueles que vêm. Por que os tibetanos, eles vivem nos templos, não se misturam? Porque eles preservam até hoje o ensinamento que eles ensinaram Jesus quando afastou por tantos anos e apareceu depois, ele foi estudar isso. Estudar tudo. Porque ele não é um Deus, ele não veio aqui para ser endeusado. Ele veio aqui simplesmente para mostrar para as pessoas que estava todo mundo sendo enganado. Ele veio aqui mostrar que o sistema, né, não deve existir nessa condição. Nós não devemos ser presos ao sistema. Ter sabedoria é você seguir as leis que o sistema impõe, mas não estar dentro dele. E você só consegue isso quando você adquire a sabedoria. Caso contrário, você não consegue. O sistema, ele vê cada detalhe, como manipular você, cada detalhe. São muitas cabeças pensando aí em levar, né, a maldade para as pessoas. E eles usam os fanáticos para isso, né? Eles usam o fanático. Aquele que não é firme naquilo que ele pensa. Né? Pode prestar atenção para vocês. Por que eles vão tudo correndo lá quando uma pessoa no presídio, pregar no presídio? Quando que no presídio você tem que pregar? Você tem que dar trabalho para aquele povo fazer, você fazer ele ver a outra realidade. Porque aquele é um fanático que vai, porque ele se deixa levar pela maldade. É a maldade atuando, gente. Não é mérito nenhum. Aquele pastor, ele vai pregar lá no presídio. Quantos assassinos que a gente viu aí que virou pastor? Aonde está com isso? Porque ele se perdoa uma conversa. Vai lá ver se a pessoa que sofreu nas mãos dele entende dessa maneira. Claro que não. Aqui, principalmente, gente, no relacionamento amoroso, principalmente, quando você une com uma outra pessoa, de uma outra família, com outra vivência, com outra condição de vida, com outra estrutura, é preciso ter muito cuidado. É preciso fazer planos. Mas de repente você viu, o marido matou a mulher, filho matou mãe, matou pai. Por quê? Não tem estrutura familiar. Nasceu da ilusão. É preciso se estruturar. Não é falta de educação, não é falta de nada. É falta de Deus no coração. É falta da pessoa entender quem ela é na realidade. E aqui, né, alguns com muita instabilidade, né, vendo obstáculo em tudo. Eu não vou seguir isso, é muito difícil, demora muito, né, eu não vou aprender nada mesmo, vou ficar na minha, vou seguir a vida como eu quero, né. O grupo é assim, ele coloca obstáculo para uma montanha, é muito difícil, é difícil mesmo, porque olha o emaranhado de coisas que inventaram. A gente tem que estudar item por item. Por isso, no outro canal, eu comecei falando primeiro, já fiz um vídeo online, eu estou fazendo online, estou abrindo o chat, não é para atender ninguém, mas para que vocês participem. Trago as dúvidas de vocês para a gente estar debatendo, para a gente estar conversando, trocando ideias. Eu já falei ontem sobre quem é Deus. Né? Quem é Deus? A gente combatendo os dogmas.
Hoje eu vou falar quem eu sou. Então, eu estou fazendo uma sequência, né, para dar continuidade ao ensinamento. Se você quer evoluir, quer aprender, é só seguir esses vídeos que eu estou fazendo. São vídeos no máximo de 30, 35 minutos, para que a gente tenha esse entendimento, tenha essa consciência. Quando eu faço na segunda, quarta e sexta, depois que eu termino a live da tarde, eu vou para lá, né? Eu vou fazer lá, tá? Isso que eu faço. Agora, quando, né, eu tô, por exemplo, hoje não tenho, né? Então, daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco antes, entendeu? Às 8 horas eu vou abrir uma live. Então, é interessante que a gente busque e tenha esse conhecimento, tá bom? É nisso que nós temos que focar. Dá licença um pouquinho que eu vou fechar a janela aqui. Só um minutinho. Muito frio. Vamos lá, então. Então, aqui, né, são pessoas, e aparece aqui a carta do urso, né? A carta do urso, ela vem dizer o quê? Que é a energia da Terra, tá? É a energia da Terra. Então, geralmente, aqui a pessoa precisa tomar cuidado com falsidades, com ciúmes de outras pessoas, apego, né? A pessoa muito apegada. Então, ela precisa prestar atenção nisso, se soltar dessa energia ruim aqui, né? E aqui nós temos, aqui a carta que nós precisamos transformar. A carta da morte, quando ela aparece, ela não é aquela energia fatal, vai morrer alguém. A espiritualidade, quando o ser é de luz, ela nunca vem dizer para alguém, fulano vai morrer, você vai ter isso e até aquilo. Não existe isso. A gente faz premonição para a gente. Quando existe esse tipo de coisa, pode estar certo, que são espíritos que não têm a evolução que está fazendo isso. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência. Espírito de luz, aquele que quer levar sabedoria, ele jamais ele vai ter uma intuição para outra pessoa. Ele jamais ele vai ter uma premonição para outra pessoa. Ele vai ter para ele. É cada um tendo algo para você. É por isso que eu falo, eu não engano ninguém, por isso que eu falo, eu não consigo adivinhar. Eu mostro aqui o caminho. Você está nessa situação, o relacionamento está assim, você tem que fazer isso para melhorar. Tá? Eu vou dizer, tem uma mulher no meio do caminho, tem um homem que entrou aí, você está traindo esse, ainda aquilo. Eu não uso desse artifício, não. Porque é a gente que se deixa ser traído, a gente que se deixa ser levado por energias negativas. Então, é nisso que eu foco, tá? Vamos clarificar isso aqui? Vamos clarificar aqui com o cigano, né? Vamos ver o que fala aqui. A gente precisa aprender, né, a defender-se das forças negativas. Né? Um familiar que ele está fora da casinha, ele está sendo envolvido espiritualmente negativamente. Mas ele vai na igreja, é religioso, mas se der lá, a igreja, eu estou cansado de falar que não faz nada. Olha aqui, ó. Aqui aparecem os obstáculos. Então, você está tendo obstáculo para transformar algo na sua vida, você precisa transpor esse obstáculo. A gente, quando você vai escalar uma montanha, por exemplo, aqui parece uma montanha. Quando você vai escalar uma montanha, você não tem que levar as ferramentas necessárias, né? Você leva a corda, leva os ganchos, você vai com uma roupa apropriada, né? Aqui, para você enfrentar, né, um problema que impede você de transformar a sua vida, você, por exemplo, a igreja impede. A religiosidade impede. Então, para lá, eu vou estudar essa religiosidade aí. Eu quero ver como ela começou, como que ela surgiu, quem são os dirigentes, o que acrescentou na vida deles até hoje. Você vai buscar fundo lá, você vai adquirir consciência para você ultrapassar essa montanha aqui. Estou com problema no relacionamento. Pera lá, eu vou ver então o que está acontecendo. Como é que nós estamos levando esse relacionamento? Tá? É aqui que a gente foca. Né? E numa segunda possibilidade aqui, a pessoa tem um grupo aqui que já está entendendo que ela tem uma força dentro dela que ela é capaz de transformar. Ela tem a noção o que ela deve cortar da vida e o que não deve. Aqui tem um grupo bastante avançado aqui, com essa sabedoria, com força e autoridade para entender que ele, sim, é ele que vai direcionar a vida dele.
Ele vai começar a fazer cortes, transformar para vivenciar algo melhor na vida. Um outro grupo aqui precisa entender que um ciclo acabou. Quer seja um relacionamento, acabou, né? Um trabalho, aquele trabalho, né? Ele saiu do emprego, aquilo lá não volta mais. Aquela situação, aquela energia que ele vivia, ele tem que colocar um final naquilo para que ele comece um novo ciclo. Tem pessoas que têm dificuldade em iniciar um novo ciclo. Então, essas pessoas precisam entender o quê? Que ela está faltando para ela o entendimento, que tudo na matéria, eu acabei de falar no começo, tudo que começa um dia acaba. Tudo que é plano terra acaba. A única coisa que tem começo, meio e fim. A única coisa que não tem fim, não teve começo e não terá fim, é a alma, é a emoção, é o sentimento, é o que você vibra de positivo. E a espiritualidade vem dizer aqui, né, que nós temos que seguir a própria vida. Né? Olha aqui, ó, a carta da carruagem. É você seguir a sua vida, indo, né, buscar o que você quer. O que é melhor para você é só você quem sabe. Por mais que eu diga aqui para você, olha, o Alecrim Dourado é uma pessoa legal, tudo, ele foi buscar conhecimento também, você sabe o que você passou com ele. Porque as emoções não bateram. E você precisa estar atento à sua emoção. É por isso que a adivinhação não tem lógica de ser, não tem respaldo nenhum para afirmar para você que realmente um alecrim dourado lá que foi embora vai voltar. Não existe essa possibilidade. Aí é um golpe de sorte. Ah, mas a mente tem poder. Não, tem poder quando é para você. Se você canaliza para você, o poder é infinito. Mas você tem o poder para o outro. Se você canaliza com você no seu poder, você consegue ler o pensamento do outro. Mas você não consegue mudar o outro. Você não consegue mandar uma energia para o outro, oh, venha me buscar que eu estou aqui esperando. Você não consegue fazer isso. Mas você tem a capacidade de mandar para ele algo bom. Olha, eu tenho carinho por você, eu tenho sentimento por você. Eu vibro na energia boa para você. Ou na ruim, né? Porque tem gente que não consegue perdoar, então ela fica mandando energia ruim. Eu quero que aconteça isso para você, eu quero que aconteça aquilo. E se a pessoa lá, ela está vibrando no negativo, conectada com você, ela vai atrair aquilo. Porque estão conectados na mesma energia. Essa é a sabedoria que nós temos que ter. É essa sabedoria que a gente tem que ter. E aqui, ó, a espiritualidade, o tempo todo. Gente, a espiritualidade, a alma, né? Entender por que aparece uma lua aqui, um satélite, né? A lua, um astro, representando a espiritualidade, que é algo que a gente não pode atingir. Ah, mas o homem foi para a lua, tá? Foi. Mas será que foi mesmo inventado também? Você tem essa consciência aqui. Será que ele foi mesmo? Alguns dizem que é uma invenção, né? Porque eu nunca ouvi dizer, né, de ser estelar preocupado em ir para a Lua. Eles estão preocupados em ir para outros planetas. Mas na Lua, não. O único que ousou dizer que foi na Lua é o homem. Mas será mesmo? Será que ele não foi num planetinha aí qualquer achando que foi para a Lua? Você já pararam para pensar nisso? Então, vamos pensar. Então, você buscar, né, aqui, ó, a intuição, o que está dentro de você, né? As angústias, os medos, né? Aqui as dúvidas, o inconsciente do mundo interior, as forças ocultas, a gente chama de espírito porque não estamos vendo. Mas se você adquire a consciência, você vê. Você percebe outro lado. Você se conecta com outro lado normalmente quando você desenvolve a sua mediunidade. Mas ultimamente, até a mediunidade virou fajutice. Tem pessoas que falam como se um espírito tivesse... Mas como isso? Não existe. Um corpo habita um único espírito. Você achar que você incorporou um espírito é muito infantil. Você ouviu de um espírito, passou pela sua mente, você colocou aquilo que você entende e passa para outra pessoa. Fala no ouvido delas, você ouve,
Você sente o outro perto de você, trazendo aquilo que é para você. Mas ele não entra no seu corpo, não, para fazer aqui, faz aquela palhaçada toda, e bebe, e fuma, né? E tem gente que cai, eu recebi um espírito, eu caí. Aquilo lá é distúrbio mental. É distúrbio mental. E tem um monte de gente indo buscar cura com essas pessoas. Prestem atenção. Veja quando o Chico Xavier estava psicografando, ele apoiava a cabeça, ou seja, para ouvir, e ia escrevendo. Eu nunca vi ele cair, ele dar aquele escândalo todo, fazer toda aquela palhaçada lá. E ainda existem situações que falam sobre ele, Valdo Vieira, a turma fala, que ele foi fajuto em determinadas situações. Pode buscar para vocês verem que ele ousou driblar esse Valdo Vieira. Ele é uma pessoa, um espírito muito franco, né? E ele falava que ele teimava, quando ele descobriu que ele era médium, ele começou a escrever história, até que um dia, né, a de Ângeles lá, que era a mentora dele, veio para ele e falou, queima tudo. Ele falou, mas como eu tenho que queimar tudo? E vai ler o livro dos Espíritos. E ele queimou tudo, o que ele tinha escrito já, que ele dava livros e mais livros. Enquanto ele não percebeu, não acreditou na realidade dele, ele não pôde publicar livro nenhum, porque ele queimou livros e mais livros, porque elas falavam, não é aquilo. É o meu caso, eu comecei aqui querendo tirar a leitura como as outras pessoas tiravam, né? Porque a gente quer, você vê, eu fico triste quando eu olho no canal, eu só tenho 4.000 e poucas pessoas. Eu fico triste quando eu vejo que as pessoas não estão me apoiando, não estão entrando no canal, vendo os vídeos, hypando os vídeos, tanto nesse como no outro canal. Eu fico triste com isso. Mas o meu mentor, ele sempre está do meu lado, ele fala, a sua consciência que vale, o que vale é para você. Você está trazendo para eles, você está levando para eles. Agora, o sábio, ele adquire, o outro não. Ele sempre fala, a gente não muda a consciência das pessoas. E é assim mesmo que você vai fazer. Não é como eles querem, é como a consciência manda. Como a sabedoria manda. Isso que eles falam para mim. O tempo todo eles estão me amparando. Eu sempre falo, a espiritualidade tem me carregado no colo. Porque, olha, já era muito para eu ter largado tudo isso aqui, que para mim não acrescenta em nada. Não acrescenta em nada para mim. Eu tenho meus atendimentos particulares, às vezes até eu deixo escrevendo livro e tudo, eu poderia estar escrevendo livro, falando tudo isso que estou falando para vocês, né? E depois vocês vão lá e comprem o livro e que vem, daí os benefícios virão para mim. Eu poderia estar fazendo isso perfeitamente. Mas não, eu estou aqui tentando levar conhecimento, né, para que vocês tenham essa consciência. Quem quiser ter, que tenha. Quem não quiser, eu estou fazendo a minha parte, né? Aqui aparece, né, as amizades, né? Geralmente, no encontro de amigos, muitas das pessoas, né, são vítimas aí da pessoa estar, aquele lá está acreditando nisso agora, aquele outro está fazendo isso, aquele outro, você entendeu? A gente, às vezes, né, se envolve numa sociedade aí de amigos, né, só para ficarem colocando ideias negativas na cabeça da gente. É preciso a gente estar atento com as amizades que a gente tem. Por isso que a gente não deve comentar as coisas com esse ou com aquele. Deve guardar para si mesmo, né? E aqui, né, o movimento de concretização e realização de objetivos, né, ele já está em movimento. Tudo aquilo que você pretende para você está movimentando ao seu redor o tempo todo. É algo que ainda não está materializado, mas já está no meio, tá? E você vibra naquilo. E a hora que você tiver a consciência e você tomar posse daquilo, você consegue realizar. É essa leitura sábia das cartas. Essa carta aqui é a primeira carta do baralho cigano. E fala aqui, ó, movimento, concretização e realização de objetivos. Algo que ainda não está materializado, porém já está a caminho, está ao seu redor. Basta que você adquira consciência e tome posse disso tudo e coloque em prática. Então depende de quem? De nós. É de nós que depende a situação de estar bem e estar mal. Cada um precisa fazer aquilo que ele pretende. Agora, se a pessoa não faz, é difícil, né?
é difícil, a pessoa tem que ter essa consciência, se ela não tem, ninguém vai... Não, gente, não fique achando que o outro vai fazer o bem para o outro, porque não vai. Não vai, não adianta. Ele não vai. Essa história do bom samaritano aí não existe. Ele não existe, ele está fazendo algo em benefício dele mesmo. Eu mesmo, quando eu estou aqui tirando cada leitura que eu tiro, eu aprendo uma coisa que a espiritualidade me traz. Eu estou aqui o tempo todo exercitando a minha consciência para aprender ainda mais. Trazer à tona aquilo que eu sei e aprender mais. É assim que a gente funciona. E um de vocês pode, de repente, fazer o trabalho que eu estou fazendo? Pode, por que não? Eu não sou melhor do que ninguém. Aqui o camelo, ó, o animal para hoje. O camelo, ele atua com a energia do trabalhador incansável. Ele é o grande amigo da rotina e obstinado. É chegado o momento de encontrar o novo. Isso aqui, gente, é novo. A leitura que eu faço, o método que eu uso do Carl Jung, ele fala da psique, é algo novo. É também ciência. Entendeu? É a ciência exercendo em cada um de nós. Nós não podemos fechar os olhos e achar que vai acontecer isso por um milagre. Não vai, nós fazemos milagre em nós. Então é chegado o momento de encontrar o novo. Quem tem medo do novo não segue adiante. De estar tolerante, de calmamente quebrar a autorresistência para não se tornar inerte e exausto. Se a gente ser como a gente é, resolvesse a vida, tudo bem, a gente dava sequência. Mas não dá. Tem gente aí que está sofrendo por relacionamento, tem gente que está doente porque ouve coisas que não deveria ouvir, porque não cuida de si mesmo, não tem autoestima. Por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, olha, inteligência que eu sou, eu estabeleço plena consciência com o meu desempenho. Sou a plena percepção das infinitas possibilidades abertas de bênçãos para uma vida feliz. Olha só, sou a plena percepção das infinitas possibilidades abertas de bênçãos para uma vida feliz. A bênção está lá. É só você conectar com você e tomar posse. É só você acreditar em você e trazer até você. É nisso que nós temos que focar. Ah, mas a minha religião, eu nasci assim, o síndrome de Gabriela, né? Todo mundo tem? Não permite. Não permite. Então tá bom, então você continua nessa vidinha aí. Ah, mas o Espiritismo falou que a gente tem que evoluir aqui, porque depois que morre você vai fazer o quê? Você fica daí esperando que lá um dito cujo de um ser desenvolva a mediunidade para ele trazer você que você não pode manifestar? Onde é que tiraram isso? Da onde tiraram isso? Seu espírito é livre. A consciência é livre. A gente desencarna, mas a consciência está aí. Por isso que eu falo, quando você quiser falar com um ente querido que desencarnou, você pode a qualquer momento. Ele é livre, está transitando por tudo quanto é canto por aí. E geralmente os espíritos, eles se agrupam, se conectam de acordo com a energia que está vibrando. Né? Se de repente aí ele era um católico, ele vai encontrar o povo dele lá, ele vai lá na igreja. É lá que ele vai estar. Eu tenho um amigo que ele tem uma consciência muito grande, né? É professor, esqueci como é que é o nome dele? Meu Deus, esqueci o nome dele, eu já lembro. E eu sei que é Fonseca, sobre o nome dele. E ele, o que ele faz? Ele falou, ele vai na igreja, às vezes, outro dia ele foi na igreja, ficou sentado lá, e ele vê espírito, né? Ele vê Lair Fonseca, professor Lair Fonseca. E ele viu lá, né, uma freirinha, né, desencarnado, tudo desencarnado. Ela ia lá na porta, ela recebia um, levava lá para o banco, ela ia outro, ela fazendo o trabalho dela dentro da igreja. Uma freirinha desencarnada. E tinha outros dois lá sentados, um com o outro lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Vamos ver lá. Dois espíritos, né? Daí um olhou para ele e falou assim, você também veio fazer alguma coisa aqui? Porque ele vê tanto encarnado como desencarnado, né? E ele ficou na dele, só sorriu, ficou na dele, né? Porque ele falou, se ele começasse a falar lá, ia dizer que ele era louco. Entendeu? Então, não é porque você, eu não posso ir naquele lugar, você tem que ir para você ver o que passa.
E quando você é um médium evidente, que você tem a evidência, que o seu mentor ele autoriza você a ver as coisas, você vê até que não deve. Né? É quando você vai num templo, você vê tudo, menos Jesus, você vê que Jesus não está lá, você vê que os bons espíritos não estão, é um bando de espírito tudo atrapalhado que está lá, e quando a pessoa vem embora, traz para casa ainda do outro, né? Vou te falar, aquela lá é mais fácil de dobrar, vamos com ela. Vocês estão entendendo? Então, tem que rever essa situação aí, gente. Né? Não é possível você ficar o tempo todo vibrando numa energia que atrapalha você. Você tem que buscar o seu bem-estar. Tá? Vamos agora lá ver quem quer uma energia, né? Porque eu também tiro energia aqui para quem pretende. Bom dia. Então, bom dia, Ricardo, bom dia, Vani, bom dia, Doriana, bom dia, Paixão, Antônia Carmelita, bom dia. A Vani quer uma energia para ela, vamos tirar. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Vou usar esse aqui. Este e este. Esse tarô é um tarô moderno também. Ó, tudo evolui. Só o ser humano que fica paradão, né? No pedaço. Não tem medo, né, de fazer as coisas acontecerem. Aqui, ó, aqui você, com muita sensibilidade, né, para demonstrar seus sentimentos. Mas, então, você precisa mostrar esses sentimentos aí, né, com cautela. Se envolver num relacionamento com alguém certo, demonstrar mais amor, mais carinho. Às vezes, aqui você tem o sentimento, mas você não demonstra. Você tá aqui, ó, tá vendo? Aqui um coraçãozinho na mãozinha da mão esquerda lá, e a flecha. Então, você quer se envolver num relacionamento, você precisa demonstrar sentimento também para essa situação. Se você não demonstra, você não atrai. Você está me entendendo? A gente tem que ter essa vivência também, né? É preciso que você aí demonstre carinho, demonstre sentimento, esteja acessível àquilo que você deseja alcançar na vida. Porque se você não demonstra, o outro não vai saber. O outro não tem essa consciência para entender que, de repente, né, você quer ter algo com ele. Por isso que eu falo, de repente, você gosta de alguém, está interessado em alguém, vai para a pessoa e fala, olha, estou interessado em você. Qual é o seu sentimento para comigo? A pessoa vai dizer, não, eu não tenho nada por você. Pronto, cada um vai para o seu lado. Agora, de repente, ela fala, não, eu também tenho sentimento por você. Então, daí está na hora de você falar, então vamos tentar alguma coisa, né? Vamos fazer algo, vamos fazer uma experiência para ver o que dá disso tudo, né? É nisso que a gente tem que focar. Mas se a gente não foca nisso, as coisas não fluem, tá? Então, tem que ter esse discernimento, tem que ter essa sabedoria, tá? Olha aqui. Aqui, né? Aqui você querendo ter um novo momento na sua vida, num relacionamento amoroso. Ou no próprio. Ah, Cigana, mas eu já tenho alguém na minha vida. Ou então você trazer uma nova expectativa no relacionamento que você está tendo. Uma nova maneira de se envolver amorosamente com uma pessoa. Né? Isso aqui eu nunca falo se você tem. Eu pergunto às vezes, quando a pessoa está com relacionamento, porque eu posso tirar a energia da outra pessoa também, entendeu? Mas aqui, né, você quer ter um envolvimento amoroso, mas você precisa estar dentro dessa decisão que você quer. Você buscar, você conhecer melhor quem eu sou, o que é bom para mim, quando eu estou feliz, né? O que eu quero de um relacionamento? Eu quero relacionar com alguém para ter ciúmes, para brigar, para isso, para aquilo, para haver traição? Não. Eu quero uma pessoa que eu possa confiar, alguém que esteja conectado comigo com o mesmo propósito, né? E aqui aparece para você, né, uma pessoa, um rei de espada, né? É o rei de espada. Ele é aquele, né, que ele traz uma renovação, porque ele vem cortando tudo, ele toma posse daquilo que ele pretende, tá? É uma pessoa aí com muito amor para com você, querendo investir no relacionamento com você. E em breve você vai receber uma comunicação referente a algo que você está pretendendo aí. Então, você acredite
E não é notícia ruim, porque aqui não tem cartas ruins próximo, é notícia boa. Se bem que eu sempre falo, o bem e o mal, quem criou foi o homem. Então depende de como você vê as coisas. O bom e o ruim depende da visão que você tenha sobre as coisas, tá? Então essa é a sua energia aqui para a Vânia. Antônia Carmelita, né? Antônia Carmelita, bom dia. Né? Paixão, bom dia. Obrigada aí pelo like que vocês estão dando. Né? As lives que eu faço, gente, eu subo no canal. Tudo tá lá no canal. Por isso que eu falo para vocês hyparem o canal, porque, por exemplo, eu fiquei com uma dúvida. Vai lá e busque que vocês vão encontrar. Eu tenho vídeo, todos os vídeos estão no canal. São quase 2.000 vídeos que eu já fiz. Pode buscar lá que vocês vão entender e vão saber. Aqui, você está vibrando numa energia, ó, aqui o 3 de copas, né? O 3 de copas, ele fala de amor, ele fala de traição também, outra pessoa entrando no relacionamento. Aqui eu vejo um coração machucado, ó. Ele está com uma trave aqui no coração, está com ferimento, o coração está, o relacionamento, por quê? Né? Só que essa pessoa, ela está buscando a cura nos amigos, com os amigos, de repente, né, esperando que alguém traga uma notícia do outro, esperando que alguém traga algo novo. Não, ele tem que buscar nele, ele tem que sanar essa cicatriz, ele tem que curar dessa dor aqui do amor por qual ele passou, daí sim ele vai se abrir para novas oportunidades com a mesma pessoa ou com outra pessoa. Entendeu? Nem tudo está perdido. Às vezes, no relacionamento, a energia não está benéfica porque não está havendo colaboração. E se, de repente, você começa a vivenciar algo melhor nesse relacionamento, querendo renovar, fazer as coisas diferentes, você consegue com a mesma pessoa ou com uma outra. Depende da receptividade da outra. Mas aqui trata-se você com uma mágoa aí que precisa resolver, uma dor aí no coração que você precisa entender. Né? Porque daí você aceita o outro. Você vai saber até onde você pode ir, né, com a outra pessoa. E quando a gente não tem essa consciência, fica difícil. Nós não sabemos quem são o que machuca muito na gente. Né? De repente, você está no relacionamento, né? A pessoa está fazendo uma coisa que não condiz, não é o que vocês combinaram. Você vai e diz para a pessoa, olha, eu não estou confortável com essa situação. A tal dia eu vi você conversando com alguém, eu senti ciúmes, né? Eu senti ciúmes, aquilo lá me abalou. Geralmente, a pessoa, quando sente assim, é porque ela não está segura no relacionamento. Né? A hora que você chega uma pessoa e fala, eu não tenho ciúmes, eu confio em mim, você abala a pessoa, a outra, porque a outra, ela vai dizer, poxa vida, né? Essa pessoa aí é dura na queda. Agora, se você mostra, ele está com ciúmes e briga e não conversa com outros, você está demonstrando fraqueza. Tem medo de falar. Às vezes, o parceiro, a parceira, ela dá atenção para outro, tanto que você fica meditando aí sobre os ciúmes da pessoa. Entendeu? Daí a pessoa vai conferir, às vezes a pessoa nem percebe. Tem mulher que faz muito disso, às vezes o homem nem percebe que a amiga dela está de olho, ela vai e diz, tá vendo? Você estava com fulano, cigano, daí abre o olho e fala, mulher sabe de tudo, como ela falou, vai que seja verdade, ele vai conferir. Vocês estão entendendo? O ciúmes é uma energia ruim que a gente precisa trabalhar. Olha aqui. Aqui, né, você vai ter uma comunicação. Você vai receber uma comunicação. Só que não diz necessariamente se é sobre esse relacionamento ou não. Mas vai receber uma comunicação aqui. Aqui, né, você tem um problema aí, né? Às vezes você vive num conflito, numa dúvida muito grande, né? Aparece a carta das nuvens aqui. As nuvens estão mudando constantemente. Então, os conflitos têm que ser resolvidos. A dúvida, ela tem que ser esclarecida para que não haja problemas, né? E aqui, querida, para o relacionamento, né, existe aqui uma pessoa que está no teu caminho, é uma pessoa fiel, é uma pessoa que pode trazer momentos felizes para você, né? Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar nessa pessoa, você precisa entender que essa pessoa não quer o seu mal. Você está entendendo? É você que está tendo uma visão distorcida das coisas. Então, aqui no relacionamento, né, se apegue com a espiritualidade. Peça para que o anjo da guarda clarifique a sua mente aí, para que você não perca o que você já conquistou com relação a relacionamento. Tá bom? Essa é a sua energia, da Antônia Carmelita.
Bom dia, Terezinha. A Terezinha tinha posto uma mensagem aqui, depois ela apagou, acho que ela desistiu, né? 100% Gameplay, bom dia. Heloísa, bom dia, querida. Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu contato. A Heloísa, ela é uma pessoa, ela sempre entra nos vídeos, ela deixa comentário, ela dá o like, ela manda mensagem. Muito obrigada, querida, pelas mensagens que você me manda, tá? Você é um ser especial. Muita luz no seu caminho, muita sabedoria, que você consiga tudo aquilo que você deseja, tá? Bom dia, Vera Lúcia. Bom dia, Judite. Né? Bom dia, Betina. Bom dia, Conceição. Aleandro, bom dia, querido. Alessandro, né? Esse não é Leandro, é Alessandro. A Isabel, bom dia, beijinhos aqui do Brasil para você. Isabel está em Portugal. A Rosane da Silva, bom dia. Fátima, bom dia. Paixão. A paixão que é uma energia para ela. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Né? Uma energia para a paixão. A Silvia, bom dia. Tiro sim. Vamos ver a paixão primeiro. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta, à noite, a partir das 19 horas, eu abro uma live para vocês fazerem perguntas. E aqui, nesse horário da manhã, todos os dias, eu estou tirando a energia do dia, atendendo algumas pessoas, tá? Hoje eu pretendo, se der, eu estou com a agenda muito cheia, mas se der, ainda falta eu colocar 3 signos. Falta o signo de Gêmeos, de Aquário e de Peixes. Quero ver se eu consigo colocar um hoje, tá? Vamos lá. Aqui, né, sai para você o 8 de copas. O 8 representa o infinito, 8 de copas, ou seja, entendimento no relacionamento, tá? Aqui tá no coração, aqui tem o símbolo do infinito, né? E a pomba, quer dizer o quê? A espiritualidade. Ou seja, aqui você não tem uma conexão legal com o relacionamento. Então, eu aconselharia você, né, a buscar, né, por alinhar o chakra coronário, tá? Aqui você tem que proceder mudança, você tem que mudar a sua decisão, né? Como que eu vou dizer para você? Você precisa cumprir metas, né? Se envolver com novos valores, buscar novos valores. Os valores que você vem apostando, acreditando, já não condizem mais com aquilo que você é hoje, entendeu? Então, você precisa trazer o equilíbrio aqui, né, no relacionamento, no entendimento sobre amor, sobre sentimento, para você se abrir para o novo, né? Permitir que haja mudança na sua maneira de relacionar com as pessoas é importante. É o seu crescimento, né? Então, você precisa trazer o quê? A espiritualidade, a consciência, tá? E como que faz isso? Prestando atenção em você. Qual o relacionamento que você tem por você? Você acredita que você tem uma alma aí dentro, que essa alma tá pedindo mais carinho, mais amor? Quanto você se ama? Quanto você dedica a você? Você toma cuidado com a sua autoestima? Ou você deixa que as pessoas maltratem você o tempo todo? Preste atenção nisso. Se você não tiver com você, a pessoa vem, faz o que quer e vai embora e você fica no sofrimento. Existe uma alma aí pedindo para que você cuide mais dela. Preste atenção. Aprenda a entender o que é o relacionamento, a conviver com você, para não permitir que pessoas de fora te maltratem, te machuquem, tragam para você um relacionamento tóxico. É isso que você precisa buscar. Está na tua mão. Entendeu? Então, isso você tem que ter consciência disso. Ouvir a intuição, fazer meditação, orar, né? Com o anjo da guarda. A gente não ora para um Deus, gente. Aquela história, um Deus não está lá para ouvir sua oração. É você orando para o anjo de guarda, mentalizando. Orar é meditar. Aqui aparece, né?
Aqui você tem condição de cortar tudo isso que está ruim na sua vida, mas você não se movimenta em direção a você. Você o tempo todo está vibrando na energia do outro, né? Aqui, ó, aqui você é vítima de inveja, tem que estar alerta, comenta muita coisa para amigos, para pessoas que não acreditam realmente em você. Infelizmente, querida, a gente é sozinho no mundo. Ou a gente se apega com a espiritualidade, ou não tem como. O outro sempre vai estar visionando, visualizando o que é bom para ele. Por mais que exista amor, ele vai visualizar o que é bom para ele. E a qualquer momento solta a tua mão. Aqui aparece a cruz, o destino está levando você para que você acorde, para que você entenda quem é você na realidade. Aqui aparece a cruz, você consegue alcançar seus objetivos, mas depende do sacrifício que você fizer por você, não para os outros. É você com você. À medida que você se conecta com você e traz a sabedoria para você, você vai começar a evoluir e trazer as coisas boas na sua vida, tá bom? Essa foi a da paixão. Agora vamos ver a Sílvia, né? A Sílvia, que é uma energia também. Vocês estão entendendo? O nosso mal maior é focar no outro. O tempo todo no outro, sabe? A gente quer que o outro se dê bem, a gente não. Quando que você pensa em você realmente? Começa a fazer Salmo 91, 21 dias de limpeza com o Arcanjo Miguel. Eu já fiz, cigana. Mas é uma meditação que a gente pode fazer o tempo que precisar. Quer ver uma pessoa legal? É Salmo 21, ou 21 dias de limpeza com o Arcanjo Miguel. Eu vou marcar aqui, peraí, para vocês. Edson Carvalho, bom dia. Aqui, olha aqui, ó. Arcanjo Miguel. Olha, busca aí no YouTube. Vocês vão ver que maravilha que é, né? Então, vamos aqui tirar uma energia para a Silvia, para todos vocês. É bom ver, veja lá que meditação incrível que é. Aqui, querida, você está vibrando, né, na energia do Rei de Espada. Olha aqui, ó. As cartas de espada, né, ela é bastante questionável, porque ela é imparcial, tá? Ela vibra na própria energia. É cada personagem vibrando na própria energia. Então, o Rei de Espada, ele é o imperador. Ele vai, corta tudo o que precisa, né? Ele é articulado, ele é direto, ele assume as rédeas da sua vida e ele atua em seu benefício. Se você não está vivenciando essa energia aqui, busque por essa energia aqui. Vai em busca do que você quer. Só que tem uma coisa, a espiritualidade está aqui do lado. Ó. Ele é articulado, ele não tem o mínimo de espiritualidade. Eu já aconselho que a pessoa ela precisa estar conectada com ela também. Não é usar do ego para fazer as coisas. Tá? Aqui é interessante, né, que a pessoa tenha esse discernimento aqui também, tá? Vai direto ao ponto, mas com sabedoria para não ficar se prejudicando, tá? Isso é importante. Ó, aqui, né, aqui aparece para você, né, a carta do início, né, e você iniciando, cortando aquilo que não serve mais para você. É ir cortar mesmo, é mudar essa visão aí. No relacionamento, né, você precisa ter entendimento que precisa ter uma estrutura. Tá? Se não tem estrutura, se não tem uma base sólida, se não tem o conhecimento do que vem a ser um relacionamento com uma determinada pessoa que você pretende, né? Ou você sem saber o que aquela pessoa pretende, você está aí num terreno movediço, que a qualquer hora pode movimentar e sobrar para tudo quanto é lado. Tá? Então, a partir do momento que você busca
se aprofundar aí no relacionamento, quem é essa pessoa, o que ela pretende comigo, né, o que ela pretende para a vida dela, eu me encaixo nessa situação, você tem uma base para você saber como que você vai direcionar aquilo sem se magoar, sem sofrer. Tá? A pessoa que, de repente, ela se relaciona com uma pessoa que quer ter contatos, que está o tempo todo vivenciando outras situações, ela tem que ter em mente que, a qualquer momento, aquela pessoa vai soltar a mão dela. Ele não vai estar o tempo todo vibrando no relacionamento, ele está vibrando tudo menos o relacionamento. Ele vibra na energia da ilusão. Se a pessoa quer isso também, tudo bem. É benéfico para os dois. Mas se de repente não é? E se de repente você, por exemplo, quer algo mais sólido, constituir um relacionamento que traga benefício? Essa pessoa já não serve para você, né? Então, aqui, ó, você tem problemas, quer buscar solução no financeiro, o foco seu maior aqui, me parece que é o financeiro. Então, você precisa ter a chave disso aí na sua mão. É você vibrar na energia de encontrar a solução no financeiro. Como você consegue isso? Entendendo como funciona o sistema financeiro. Fazendo planilha de gasto. Eu gasto X, né? Eu ganho X, eu vou gastar X. Porque, afinal, o que eu estou recebendo de dinheiro é o processo, o fruto do meu trabalho. O trabalho que eu desenvolvo com sacrifício, com tudo, com amor, o dinheiro é o fruto. Então, eu vou ter que ter sabedoria de como eu vou gastar esse dinheiro. Eu vou investir, eu vou dedicar, né, eu vou prestar atenção no que eu estou gastando. Você está me entendendo? Isso aí é essencial. E a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria da pessoa, ela tem ideia de, só fica naquela. Vamos fazer a lei do segredo lá. Sentado lá. Né? Fica sentado. Eu estou imaginando numa casa bonita, maravilhosa, um carro magnífico, tudo, mas não faz nada? Você acha que vai acontecer? Claro que não. Claro que não. A gente tem que investir, a gente tem que ter uma ideia, o dinheiro vem fácil na minha mão, eu vou saber usar, eu valorizo o dinheiro que eu recebo. Né? Cada centavo que eu ganho é o trabalho que eu realizei, então eu vou valorizar isso aí, né? Eu vou fazer ele crescer, vou fazer ele duplicar, vou fazer ele triplicar na minha mão. As pessoas com as quais eu irei pagar meus débitos também receberão essa bênção de duplicar, e para mim vem em dobro, porque eu estou produzindo uma bênção. Ontem eu passei um mantra para quem quer ter dinheiro. Vou passar aqui para vocês também. Certas palavras, né, elas vibram na nossa, mexe com os nossos neurônios. Peraí. Cristumpac. Cristumpac. Sempre que você lembrar, você fala essa palavra aí. Cristumpac. É o mantra que atrai dinheiro. E quando você ouvir tocar sino dos ventos, né, na hora você fala 3 vezes, Cristumpac, Cristumpac, Cristumpac. Vem dinheiro na certa para você. Pode fazer isso aí que eu tenho certeza. O que acontece, tá? Vamos lá para o Edson, uma energia para o Edson. Há muito tempo, né, um neurologista, ele passou esse mantra aí e eu anotei. Há muito tempo. É excelente para todos vocês aí que todo não custa, né? Você, de repente, dinheiro é ótimo e todo mundo quer, né? Dinheiro é maravilhoso. Dinheiro, tem gente que quer falar dinheiro não é bom. Claro que dinheiro é. Dinheiro paga aquilo que paga o bem-estar para você, né? Sem dinheiro você não consegue nada. Agora, com dinheiro é diferente. Mas dinheiro é sujo. Quem que falou isso? A gente tem que ter. O dinheiro é meu amigo. Ele vem para mim. O dinheiro vem fácil na minha mão. Né? Porque eu sei trabalhar com o dinheiro. Entendeu? Assim que a gente tem que ter essa ideia. Cigano vibra assim. Olha aqui, o 4 de copas. O 4 de copas, né, ele vem dizer para você aí, o Edson, né, muita dúvida, falta de relacionamento consigo mesmo, tá? Você precisa aí relacionar mais com você, entender aí o que você vibra, o que você quer, o que você faz, entendeu? Tá precisando isso aí para você, tá bom? Vamos clarificar aqui.
aqui, às vezes, se fica num conflito. O que está levando você num conflito aqui e dúvida? Você tem que focar nisso, resolver isso aqui. Sair desse conflito aqui. Né? Aqui, se apegar mais, né, a espiritualidade traz felicidade para você, se você se conectar com esse seu lado espiritual aí, tá? E cortar o que não serve. Você tem essa condição de cortar tudo que está atrapalhando a sua vida aí. É só você começar a prestar atenção o que está levando você nesse conflito, cortar, transformar, mudar. Falar, não, eu vou mudar essa energia que eu não quero mais. Entendeu? Aí sim você alcança aí os seus objetivos. Tem uma pessoa aqui que pediu aqui, a Maria Júlia. Aqui, né, a carta do eremita. A carta do eremita, quando ela aparece para a gente, né, ela vem chamar a nossa atenção que a gente precisa fazer aí uma viagem no nosso subconsciente e ver o que foi a nossa vida até agora. Né? O que, por exemplo, o que você quer dizer, Cigana? O que eu vivenciei até agora? O que eu posso tirar disso tudo e começar a escrever a minha história, né, de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu imagino, de acordo com o que eu vivencio, de acordo com aquilo que a minha alma quer. É você começar a ver o que é bom para você, não para o outro. A carta do eremita, ela traz essa consciência. E aqui aparece o eremita para você. Então, está na hora de você prestar atenção em você. Você tirar um tempo para você vivenciar o que é legal para você, o que é bom para você. Ficar focado no outro não vai te levar a nada, tá? E aqui, ó, aqui aparece a carta, a união. Aqui você vai atrair para você uma união estável, uma união saudável, né? Não necessariamente o anel, ele não fala só de relacionamento. Aqui pode ser uma união financeira, uma união de relacionamento com outra pessoa, mas pode ser no nível financeiro, uma sociedade aí, ou num próprio relacionamento amoroso, tá? Aqui, né, aparece a carta do coração, aparece um jovem, né? Tem uma pessoa aí que tem sentimento para com você, mas é um pouco imaturo com relação às coisas da vida, né? E então, você está entendendo? Então, essa pessoa aqui, né, ela é imatura, mas ela tem bom sentimento, ela tem emoção, ela vibra uma energia legal. O que falta para ela é orientação, mais entendimento da vida, né? E aqui, né, você querendo um novo momento. Então, sai o casal aqui na mesa, sai você e sai essa pessoa. É um relacionamento legal de vocês dois. O que falta, né, é vocês se unirem e buscar o que é melhor para o relacionamento, vocês focarem em vocês, tá? Não deixar que coisas de fora atrapalhem o relacionamento, é você trazer espiritualidade aí dentro desse casamento, o entendimento, né, conversando com o outro, entendendo o que o outro precisa, o que você precisa, é combinar as energias aí, só falta isso para você, né? E de repente, né, você fazer uma análise do que vem a ser, o que você precisa mudar nesse relacionamento para estar confortável, chegar para o outro e falar, olha, eu gostaria, né, de que a gente fizesse isso, porque eu não estou sentindo confortável com alguma coisa, o que você acha? Sempre no entendimento, tá? Quando a gente age com sabedoria, a gente consegue salvar muita coisa na vida. Tá? Às vezes tem pessoa que fala, eu vou divorciar que resolve. Não. Às vezes, ó, a pessoa divorcia, depois vai querer conquistar uma outra lá fora. Então, não está na hora de você reconquistar aquele que você já conhece do que ir buscar fora? Né? Eu acho que tem que reconquistar aquele que você conhece. Porque o que está fora é completamente o oposto, vai ser pior a situação. Divórcio não é solução, divórcio é problema. Pode ver, toda pessoa divorciada relaciona com outra tem problema, porque tem o filho que ficou do primeiro, tem problema financeiro, tem tudo. Delapida o patrimônio que construiu vai tudo a perder. Né? Então, é preciso entender. Ó, a gente, afinal de contas, a gente casou por quê? A gente está junto, né? A gente mora junto, por quê? Que nós vamos reconquistar, vamos rever lá no começo. Como é que era o começo?
Como que era aquela pessoa que te conquistou? O problema, né, é que a gente muda. Quando a gente traz uma pessoa para morar com a gente fala, agora eu não preciso mais ir encontrar com ele toda maquiada, toda bonita, botar uma roupa bonita, eu não preciso. Daí é que você precisa. Continuar cuidando de você e ele também. Não adianta ele achar que ele tinha barriga de tanquinho, te conquistou, depois fica aquela barriga de cerveja lá, de bebida com os amigos, achar que você vai gostar em outra pessoa. Esse entendimento que tem que trazer. Vamos fazer caminhada, vamos cuidar do corpo, vamos viver a nossa vida, vamos lembrar a música que nós ouvimos quando conhecemos, vamos lá naquele lugar onde a gente se encontrou pela primeira vez, vamos ver qual é a nossa emoção lá, fazer uma viagem, vamos cuidar de nós. Ah, mas eu já tenho filho, eu tenho tudo, eu sei disso. Mas deixa os filhos com alguém, vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma terapia de casal. Casamento precisa disso, gente, senão ele não continua. São duas pessoas diferentes. Vocês que têm um relacionamento, que mora com alguém, vocês têm que ter o tempo todo estar cuidando. O amor é uma planta que tem que ser cuidada, tem que ser regada todo dia, com carícias, com carinho, com sentimento. Não basta você achar que conhecer uma pessoa, bota ela dentro de casa, já resolveu o problema. Daí que começam os seus problemas. Porque você tem que cuidar. Estão me entendendo? Então, é essa energia que eu queria deixar para o dia de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Espero que essa leitura traga luz, né, para cada um de vocês, né? E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite, né? Junte-se a nós aqui, né? Nós estamos aqui sempre juntos nesse espaço, né, de escuta, de amor, de conexão, mas acreditem, aquilo que você busca fora, que vocês buscam, que nós buscamos, está dentro da gente, né? E quando a gente quer ter essa certeza, a gente consegue, tá bom? Namastê.